Imagine por um instante a cena. Uma ave branca de porte nobre, o pescoço curvado sobre o próprio peito, deixando escapar um sangue que alimenta seus filhotes famintos. Eles não caçam, não choram, apenas esperam. E ela, silenciosa, se oferece inteira. Essa imagem poderosa e carregada de emoção, embora não seja um comportamento literal da ave, foi criada como uma metáfora profunda. Um gesto simbólico de sacrifício extremo, amor incondicional e entrega total. Por que essa figura atravessou séculos e se instalou nos altares, nos brasões, nos vitrais das catedrais e nos manuscritos secretos de ordens iniciáticas? Ao contemplar essa cena, a maioria das pessoas sente um misto de fascínio e estranhamento. Há algo sagrado e brutal. Algo que toca uma memória antiga, talvez simbólica, talvez esquecida. De fato, não se trata de um comportamento biológico real do pelicano, mas de um símbolo que fala de renúncia, de compaixão e de poder espiritual. Um símbolo adotado por tradições místicas do cristianismo, pela alquimia e por sociedades esotéricas como a Rosa Cruz. Um símbolo que carrega uma verdade velada, transmitida através das gerações àqueles dispostos a enxergar além da imagem. Por que um pelicano sangraria por amor? E o que essa cena tenta nos revelar, nas entrelinhas do tempo e do silêncio? Convido você a seguir comigo nessa jornada, onde o visível e o invisível se encontram para revelar verdades profundas sobre renúncia, compaixão e transformação interior. Nos próximos minutos, vamos desvendar os segredos dessa figura ancestral e entender por que esse gesto de autoimolação foi eternizado como um dos maiores símbolos do amor espiritual, da transformação interior e da verdadeira iniciação. Se esse tema já despertou sua curiosidade, aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. Assim, você acompanha cada novo mergulho no universo dos símbolos e não perde nenhuma reflexão que pode transformar sua visão de mundo. Desde os primeiros séculos do cristianismo, o pelicano foi visto como uma imagem viva do amor que se entrega. Segundo antigas lendas medievais, essa ave seria capaz de um ato extremo. Ao ver seus filhotes mortos, ela rasgaria o próprio peito com o bico e os ressuscitaria com seu sangue. Outras versões contam que, em tempos de escassez, o pelicano preferia se ferir e alimentar os filhotes com sua carne e sangue, do que deixá-los morrer de fome. Essas histórias, ainda que fantasiosas do ponto de vista zoológico, carregavam uma força simbólica poderosa. Foram registradas em textos como o Fisiologos, uma coletânea cristã de símbolos e metáforas sobre os animais, escrita entre os séculos II e IV. Essa obra teve imensa influência sobre a iconografia e espiritualidade medieval, e o pelicano foi rapidamente associado à figura de Cristo. Para os padres da Igreja, como Santo Agostinho, São Jerônimo e Tomás de Aquino, o pelicano tornou-se uma metáfora perfeita para o sacrifício redentor. Assim como o pelicano se fere para salvar os filhos, Cristo entrega seu corpo e seu sangue para restaurar a vida espiritual da humanidade. Ele morre para que renasçamos. Ele sangra para que nos alimentemos de sua essência divina. Na tradição católica, essa imagem ganha um paralelo direto com a Eucaristia, o sacramento central do cristianismo. Ao comer o pão e beber o vinho, os fiéis comungam simbolicamente do corpo e do sangue de Cristo, nutrindo sua alma com o amor que se doa por inteiro. O pelicano, então, torna-se uma representação visível desse mistério, o amor que se consome para gerar vida. Por isso, em muitas igrejas da Idade Média, vitrais e altares trazem a figura do pelicano com o peito aberto, cercado de filhotes. Essa imagem silenciosa pregava o Evangelho através da arte, revelando aos olhos dos fiéis a essência do Cristo compassivo, sacrificial, que dá sem exigir, que ama até o fim. No emblema clássico do pelicano, uma das imagens mais marcantes são os filhotes que se alimentam do sangue da ave-mãe. Muitas vezes, o número desses filhotes é exatamente 7.
um número carregado de significado esotérico e místico, presente em diversas tradições espirituais e sistemas simbólicos. O 7 representa a totalidade e a perfeição espiritual, um número sagrado que permeia os estudos esotéricos, a filosofia oculta e a alquimia. Por exemplo, os 7 chakras no corpo humano simbolizam os centros de energia que sustentam a vida e a consciência. As 7 virtudes, fé, esperança, caridade, prudência, justiça, fortaleza e temperança, expressam os aspectos éticos e morais da alma. Os 7 planetas clássicos da astrologia tradicional refletem as forças cósmicas que influenciam o destino humano. E as 7 operações alquímicas representam etapas essenciais para a transformação interior e a realização da grande obra. Assim, os 7 filhotes do pelicano não são simples passarinhos famintos, mas representações das 7 camadas do ser que precisam ser nutridas, despertadas e integradas. A mãe pelicano, ao sacrificar-se para alimentar esses filhotes, torna-se símbolo não apenas de doação, mas de transmissão de consciência. Ela personifica a fonte que alimenta cada aspecto da existência, permitindo que a totalidade psíquica cresça e se realize. É como se o sangue derramado pelo pelicano não fosse apenas um símbolo de sacrifício, mas o alimento espiritual, a essência da transformação que sustenta os diferentes níveis do nosso ser: físico, emocional, mental e espiritual. Nesse sentido, o pelicano se torna a imagem da nutrição integral, que alimenta o corpo e a alma, o consciente e o inconsciente, a personalidade e o self. Na linguagem dos alquimistas, o pelicano não é apenas um animal, é um vaso, um recipiente sagrado, selado pelo silêncio dos que trabalham no fogo. Um instrumento simbólico onde o ego se desfaz e onde a alma, gota a gota, é purificada. Nas antigas oficinas alquímicas, existia um aparato conhecido como pelicano. Tratava-se de um recipiente de vidro com braços curvos que devolviam à substância interna os vapores condensados em um ciclo contínuo de aquecimento e refluxo. Assim como o pelicano que sangra e entrega, o aparelho permitia que a matéria passasse por um processo incessante de dissolução e recomposição. Esse processo alquímico não era apenas químico, era espiritual. A operação do pelicano representava o trabalho interno do iniciado, aquele que submete a si mesmo às provas do fogo, que permite que suas impurezas venham à tona, que se deixa dissolver pela dor e pelo amor, até que reste apenas o essencial. O sangue do pelicano, nesse contexto, torna-se o próprio elixir vital, o licor vermelho do rubedo, a fase final da grande obra. No Rosarium Philosophorum, o rubedo marca o ponto culminante da transmutação, quando a matéria negra do nigredo e a clareza do albedo se unem no vermelho da realização espiritual. É quando o coração do alquimista, simbolicamente perfurado, começa a jorrar vida. Nos emblemas do Mutus Liber, no canto visual do Atalanta Fugens, ou nas páginas densas do Theatrum Chemicum, o pelicano surge como alegoria do sacrifício consciente, da doação que transmuta. Aquele que se entrega se torna canal daquilo que é eterno. No imaginário esotérico e alquímico, os animais não são apenas criaturas da natureza, são representações vivas de princípios espirituais, estágios internos e forças arquetípicas que habitam a alma humana. Entre eles, as aves ocupam um lugar especial, criaturas do ar, mensageiras entre os mundos, símbolos do espírito em movimento. O pelicano, ao lado de outras figuras aladas, forma um bestiário simbólico que revela nuances profundas do processo de transmutação da consciência. A primeira ave que naturalmente se alinha a ele é a fênix. Ambas compartilham o elemento do sacrifício e da regeneração. A fênix se consome nas próprias chamas e renasce das cinzas. O pelicano se abre para doar o que tem de mais vital. A diferença está no foco e na função dentro da alquimia e da rubedo, a fase final da grande obra.
A fênix representa a autotransformação, o renascimento individual. Ela simboliza o momento explosivo da rubedo, quando o ego é totalmente dissolvido e a alma renasce das cinzas da velha identidade. É o arquétipo da alma que atravessa a morte simbólica e surge renovada, plena e integrada. O pelicano, por sua vez, representa a entrega ao outro, a renúncia compassiva que segue a transformação interior. Ele simboliza o iniciado que, já transmutado, escolhe alimentar e sustentar o mundo com sua essência. O pelicano encarna a compaixão ativa, o serviço silencioso e o sacrifício consciente que brotam do coração do alquimista já renascido. Enquanto a fênix se foca no renascimento do ser, o pelicano está ligado ao amor que se oferece ao outro após essa renascença. Juntas, essas aves revelam dois aspectos fundamentais do caminho iniciático: morrer para si mesmo e viver para servir. O cisne, por sua vez, traz a dimensão da pureza, da beleza espiritual e da travessia. Na mitologia e na alquimia, o cisne é o condutor das almas entre os mundos, associado à morte serena, ao amor que transcende a matéria e à união com o divino. Ao lado do pelicano, ele representa o aspecto mais elevado do amor, aquele que conduz à transcendência. Enquanto o pelicano se ancora no gesto terreno e visceral da entrega, o cisne é a promessa da leveza que se alcança quando se aceita a travessia interior. E então surge o corvo, escuro, enigmático, guardião dos mistérios. Na alquimia, ele representa o nigredo, a primeira etapa da grande obra. A putrefação simbólica do ego, a descida às sombras, o mergulho no inconsciente. Diferente do pelicano, que já está na fase da doação, o corvo é aquele que anuncia a necessidade da destruição para que algo novo possa emergir. Ele nos lembra que antes de sangrar por amor, será preciso encarar as sombras que ainda nos impedem de amar. Cada uma dessas aves, portanto, ocupa uma posição no mapa simbólico da transformação. O corvo revela a sombra e inicia a morte do ego. O cisne aponta o caminho da luz e da elevação. A fênix mostra que é possível renascer a partir da dor. E o pelicano, com sua entrega silenciosa, ensina que a verdadeira luz se manifesta na doação. Juntas, elas formam um coro de arquétipos alados, vozes do espírito que nos dizem, de formas distintas: só se voa alto depois de ter descido fundo. Só se serve ao mundo quando se reconhece o outro como extensão de si. E só se torna ave sagrada quem, em algum momento, aceitou morrer, seja nas chamas, na dor, na escuridão ou no próprio peito. O pelicano, entre elas, é talvez o mais silencioso, mas é também o mais generoso, e talvez por isso, o mais sagrado. Entre os muitos símbolos adotados pela tradição Rosa Cruz, o pelicano ocupa um lugar especial, não apenas por sua força imagética, mas pelo ideal que representa. Para os Rosacruzes, essa figura não é lida de maneira literal nem puramente religiosa. Ela é uma chave simbólica que revela a essência do verdadeiro iniciado. Na linguagem velada dos emblemas do século XVII, o pelicano encarna aquele que atingiu a iluminação interior e, ao invés de se afastar do mundo, escolhe permanecer nele, servindo em silêncio, muitas vezes de forma invisível. Ele representa o iniciado que se torna canal de auxílio espiritual, que oferece sua energia vital, sua presença, sua consciência em benefício daqueles que ainda caminham na escuridão da ignorância. Na Rosa Cruz, essa doação não é feita por obrigação, nem por desejo de reconhecimento. É expressão natural de um coração transmutado. O pelicano é o símbolo do altruísmo profundo, aquele que não fala de si, não busca aplausos, não ocupa púlpitos, mas age silenciosamente em nome de uma fraternidade universal. Essa imagem dialoga diretamente com o próprio ideal Rosa Cruz, a união entre a cruz e a rosa. A cruz representa o sofrimento terreno, as provas, a matéria. A rosa, por sua vez, é o amor sutil, o florescimento do espírito no centro da dor.
O pelicano, posicionado entre esses dois polos, é o elo. Ele vive o sacrifício, mas nele brota o amor. Sofre, mas floresce. Serve, mas não se anuncia. Nos textos fundadores da Rosa Cruz, Fama Fraternitatis, 1614, Confessio Fraternitatis, 1615, e As Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz, 1616. Não encontramos a figura explícita do pelicano, mas seus valores estão por toda parte. O próprio Christian Rosenkreuz é retratado como um mestre silencioso, um curador discreto, cuja tumba é descoberta apenas quando a hora certa chega. Seu trabalho, como o do pelicano, é oculto, mas profundamente transformador. Assim, o pelicano, na simbologia Rosa Cruz, não é apenas uma metáfora. É um espelho, um retrato daquilo que cada buscador pode se tornar. Alguém que transcende o ego e se coloca a serviço da alma do mundo, sem precisar ser visto, sem precisar ser nomeado, apenas presente e fiel ao que importa. O símbolo do pelicano não pertence exclusivamente à Rosa Cruz. Ele ressurge, com variações sutis, em outras tradições iniciáticas que compartilham a busca pela elevação espiritual, pela regeneração da alma e pelo serviço ao próximo. Sua presença silenciosa atravessa os rituais, os graus e os emblemas dessas ordens, sempre como um lembrete. Aquele que verdadeiramente desperta não o faz para si, mas para os outros. Na linguagem da psicologia profunda, símbolos como o pelicano não são apenas imagens poéticas. Eles são expressões vivas de conteúdos psíquicos universais, arquétipos que atravessam culturas e épocas, tocando algo essencial na alma humana. O pelicano, em sua postura de entrega e cuidado, nos remete diretamente ao arquétipo do curador ferido, descrito no mito de Quiron. Quiron, o centauro sábio, era imortal, mas carregava em si uma ferida que jamais cicatrizava. E foi justamente por meio dessa ferida que ele se tornou mestre na arte da cura. Não curava apesar da dor, curava por causa dela. Esse arquétipo representa uma das verdades mais profundas da psique. Aquilo que nos fere pode se transformar na fonte da nossa maior sabedoria. E mais, pode se tornar o dom que nos habilita a transformar os outros. O pelicano, nesse contexto, é um símbolo vivo dessa dinâmica. Ele não é apenas uma ave mítica. É uma representação do self que se oferece, a totalidade psíquica que, ao emergir, convida o ego a se reorganizar em torno de um novo centro. A ferida não é aniquilação, é reorganização. E nesse processo, a dor deixa de ser obstáculo e passa a ser ponte. No vocabulário de Jung, isso se relaciona ao processo de individuação, a jornada em direção à totalidade do ser. A integração do inconsciente ao consciente não acontece sem fricção. Requer confronto com as sombras, com o orgulho, com as máscaras. O ego precisa ser ferido, descentrado, para que possa ceder espaço ao self. O pelicano, ao se abrir, não morre, ele revela. Esse processo de integração é viabilizado, muitas vezes, pela função transcendente, conceito central em Jung. Trata-se de uma ponte simbólica entre os opostos internos, razão e emoção, luz e sombra, espírito e instinto. O pelicano, nesse caso, simboliza a própria função transcendente. Ele une o impulso instintivo de nutrir com a consciência elevada do sacrifício. Ele é o elo entre o humano e o sagrado dentro de nós. Autores como James Hillman também reconhecem esse caminho simbólico. Para Hillman, a alma precisa de imagens, mitos, feridas e metáforas para se movimentar. O pelicano, como imagem arquetípica, não é apenas um conceito espiritual, é um chamado. Um convite para reconhecer que a verdadeira cura não está em evitar a dor, mas em atravessá-la com significado. Joseph Campbell reforça essa ideia ao dizer que o herói é aquele que desce ao submundo e retorna com um dom para o mundo. O pelicano é esse herói silencioso, e sua dádiva não está em grandes feitos externos, mas na simples e profunda decisão de se tornar útil,
a partir da própria transformação. Quando enxergamos o pelicano como arquétipo, ele deixa de ser um símbolo distante. Ele se torna um espelho, um reflexo daquilo que todos podemos ser quando escolhemos transformar nossa dor em alimento para a vida, dentro e fora de nós. Em um mundo onde a exibição vale mais que o silêncio e onde o valor das ações muitas vezes é medido pela visibilidade que geram, o símbolo do pelicano se ergue como um chamado contra a corrente. Ele nos lembra que há uma forma de grandeza que não se anuncia, que existe uma nobreza silenciosa em servir, em doar-se, em sustentar o outro, mesmo quando ninguém está olhando. Ser um pelicano espiritual na vida moderna é escolher, conscientemente, entregar o que há de mais valioso em nós, não para sermos aplaudidos, mas porque compreendemos o valor intrínseco do gesto. É estar disposto a sustentar, a nutrir, a proteger, mesmo que isso exija esforço, renúncia ou que doa. É abrir mão da vaidade de parecer evoluído para de fato agir com integridade. É enxergar no outro uma extensão de si mesmo e, por isso, estar presente. Escutar, acolher, ser base, ser suporte, ser presença silenciosa que transforma. O pelicano nos lembra que há um tipo de amor que não se explica, apenas se oferece. Que há um tipo de sabedoria que não se ensina, apenas se encarna. E que a verdadeira espiritualidade não está nas palavras certas, nos rituais complexos ou nas teorias sofisticadas, mas na capacidade de amar com profundidade e humildade. Num tempo em que o ego quer ser seguido, compartilhado, adorado, o pelicano nos pergunta: quem, hoje, está disposto a doar de si mesmo para alimentar algo maior do que o próprio ego? A resposta a essa pergunta talvez revele o verdadeiro caminho espiritual de nossa época. Não um caminho de glória, mas de presença. Não de conquista, mas de compaixão. Não de aparência, mas de entrega real, como aquele antigo símbolo que sangra em silêncio para manter vivos os que ainda não sabem voar. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, lembre-se de apoiar o canal. Curta este vídeo, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. Compartilhe com quem também se interessa por símbolos e mistérios e deixe nos comentários a sua visão. E se quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, torne-se membro do canal. Assim você ajuda a manter essa jornada viva. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.